Mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quinta-feira, dia 7 de agosto de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Copa Paulista, Inter de Limeira empatou com União São João em 1-1 ontem à tarde no Limeirão. Com resultados, limeirenses caíram para a terceira colocação do grupo 2, agora com 13 pontos. Vamos agora com o destaque do Guarani, uma manhã movimentada no Brinco de Ouro da Princesa. Bom dia pra você, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta quinta-feira. Apresentação no estádio Brinco de Ouro, Dentinho, atacante, cara nova do Guarani pra reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele veio da Chapecoense e assinou com o Bugre até o fim do ano que vem. Jogador que gosta de desafios. Até porque em 2022 foi contratado pelo Vila Nova, quando o time goiano era o lanterna da competição e conseguiu a reação permanecendo na Série B. O Guarani realiza promoção de ingressos para que o torcedor jogue junto com a equipe no duelo contra o Ipiranga, na decisão contra o time de Erechim. Bola de ouro, Arthur Elias, técnico da seleção brasileira, foi indicado a melhor técnico de futebol feminino na temporada 2025. Campeão da Copa América no último sábado, ele é o único brasileiro na lista. A cerimônia de premiação será no dia 22 de setembro em Paris. E atenção, hein? Mais dois nomes concorrendo à bola de ouro no futebol feminino. Amanda Gutierrez, atacante do Palmeiras, e a nossa rainha Marta. E agora o destaque de Gabriel Dudes aqui. O Corinthians avançou às quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, o Alvinegro voltou a vencer o arquirrival Palmeiras, agora por 2-0 no Allianz Parque. O jogo foi marcado pela expulsão do volante palmeirense Aníbal Moreno logo aos 14 minutos e também pelos xingamentos feitos ao técnico Abel Ferreira pela própria torcida, ainda com bola rolando. O São Paulo também caiu. Fora de casa, o tricolor teve o goleiro Rafael expulso logo no começo do jogo contra o Atlético Paranaense e com 10 em campo, acabou perdendo por 1-0 no tempo normal e por 3-0 nos pênaltis. Após a eliminação nos playoffs da semifinal para o César Araquara, o Unimed Campinas enfrenta o São José na decisão do terceiro lugar da LBF 2025. O jogo único acontece hoje às 7h30 da noite no ginásio Teatrão em São José dos Campos. A disputa pelo terceiro lugar é uma das novidades da temporada 2025 da LBF. O time do Vale da Paraíba, eliminado pelo Sampaio Basquete, tem a vantagem de jogar em casa por ter conquistado a melhor campanha durante as fases anteriores do torneio. E agora o destaque da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupi. Macaca que entra na reta final de preparação para o jogo contra o Botafogo lá na Paraíba, no estádio Almeidão. O técnico Alberto Valentim ainda faz um certo mistério em relação ao time que vai colocar em campo. 3 zagueiros, vai manter o 4-3-3 utilizado no clássico contra o Guarani. São dúvidas que a Ponte tem para a partida. A vitória, e dependendo de outros resultados, pode garantir a alvinegra na próxima fase da competição. Everton Brito deve ser desfalque. Por outro lado, Jean Dias deve retornar ao time titular. Além das equipes de São Paulo, tivemos mais jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. Na Arena MRV, o Atlético Mineiro perdeu para o Flamengo no tempo normal, mas venceu nos pênaltis por 4-3. Em Pernambuco, o Bahia se classificou ao empatar com o Retrô 0-0. No Maracanã, Fluminense e Inter empataram 1-1 e o Flusão segue na competição. Em Bragança, o Botafogo venceu o Bragantino, placar de 1-0 e garantiu classificação às quartas de final. E agora o destaque de Fábio Chaib aqui no CBN Esportes. Bom dia pra você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Hoje vamos conhecer os dois últimos classificados às quartas de final da Copa do Brasil. Às 8 da noite em São Januário, o Vasco enfrenta o CSA. O primeiro jogo foi 0-0 lá em Maceió. E às 9 da noite, outro time de Alagoas em campo. O CRB enfrenta o Cruzeiro. Também no Mineirão, o resultado foi 0-0 na ida. Portanto, os dois confrontos em aberto, viu, Júlio?
Valeu, Fábio Scheibe. Agora a opinião do CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia para você, Carlão. Bom dia, Júlio. Bom dia, ouvinte CBN. Claro que o prato do dia hoje é a repercussão do derby paulistano, a vitória do Corinthians, né? A passagem de fase. Palmeiras apresenta alguns problemas que vamos debater aqui. São Paulo também foi uma decepção. E o Flamengo, né? Aliás, uma fase quartas de final sem os protagonistas do futebol brasileiro, os últimos protagonistas, né? Dominantes, Flamengo e Palmeiras. Ficou uma Copa do Brasil mais democrática, talvez até mais equilibrada daqui pra frente, e que o Corinthians dando bons sinais, principalmente nestes campeonatos ou nestes torneios de mata-mata. Liberando a participação aqui dos nossos ouvintes pelo WhatsApp 991869070, 991869070. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que estarei registrando aqui durante todo o CBN Esportes, que tem os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues Bolacha, stream com Samila Dip. Apresentação, Júlio Nascimento. Muito obrigado, 11:13. CBN. Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 991869070. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Reduzido, Fiat Pau Verde, Avenida das Amoreiras. Acelere, seu bem maior é a vida. Trânsito. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para o Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Júlio, a Via Expressa Valdemar Pascoal, ela está carregada desde a Rua Barão de Jaguara até a Rua General Marcondes Salgado, que mantém o trânsito intenso até a Avenida Norte e Sul, tudo isso sentido Bosque. Primeiro porque tem obras ali na General Marcondes Salgado, uma via segue interditada, uma faixa ali segue interditada. E também tem uma ocorrência próxima à Boa Ventura do Amaral, então o motorista tem que redobrar a atenção. No sentido Vila Industrial, lentidão na chegada a Marechal Carmona. Pela Princesa do Oeste, trânsito intenso na chegada ao Viaduto Laurão e no sentido Vila Lemos, próximo à Avenida Monte Castelo. Lembrando que a Avenida Imperatriz Dona Tereza Cristina tem obras ali da Sanasa, a motorista então vai encontrar interdição até o final do dia. Quem segue pela Norte Sul, excesso de veículos sentido Taquaral, na saída da rua Gustavo Ambrucci e também na chegada ao Orozimbo Maia. No sentido Guarani, trânsito livre, a Júlio Prestes tem trânsito carregado sentido rodovia Dom Pedro, na chegada ao Balão do Bela Vista. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Agora 11h17. Oferta do dia Oba Hortifruti, azeite mediterrâneo Oba Bem Querer 500 ml por apenas R$ 29,99 cada. Passe na loja Oba mais próxima e conheça o novo site obaHortifruti.com.br.
CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11 horas e 17 minutos. Já vamos com Gabriel Dudziak trazendo tudo sobre o duelo, o derby da Copa do Brasil e a classificação do Corinthians no Allianz Parque. Dudziak. Expulsões nos começos dos jogos marcaram as partidas do trio de ferro pela Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. No Allianz Parque, o Palmeiras, que precisava de uma vitória por pelo menos um gol contra o arquirrival Corinthians para levar a decisão da vaga às quartas de final aos pênaltis, viu o Aníbal Moreno levar um vermelho logo aos 14 minutos após o jogador do Alviverde desferir uma cabeçada em José Martínez. Em um primeiro momento, jogar com 10 não teve muito peso, já que os palmeirenses chegavam mais que os corintianos. Só que aos 42 minutos, Matheus Bidu aproveitou sobra na área para fazer 1-0 para o Corinthians. No segundo tempo, o impacto da inferioridade numérica foi ainda maior. Confortável no jogo, o Corinthians quase não sofria na defesa e ainda conseguiu ampliar aos 13 minutos com Gustavo Henrique de cabeça. Daí para frente, o Palmeiras praticamente não reagiu e o Alvinegro segue adiante. Para o técnico Dorival Júnior, a classificação é ainda mais especial pelos problemas institucionais pelos quais o clube passa. Eu fico muito feliz porque é um momento muito difícil que nós estamos atravessando e lá dentro nós estamos resolvendo tudo com os atletas que estão integrados, que estão buscando estarem muito próximos, juntos. Do outro lado, o técnico Abel Ferreira explicou os aplausos aos torcedores depois de ter sido xingado por parte deles ainda com bola rolando. Pedi apoio aos nossos torcedores, como sempre faço aqui. Portanto, em momento nenhum ironizei. Vocês sabem que eu sempre digo que os torcedores têm uma função muito específica, mas entendo perfeitamente a cobrança e que ficamos todos desiludidos. No caso do São Paulo, a expulsão que marcou o jogo contra o Atlético Paranaense em Curitiba foi ainda mais precoce. Aos 3 minutos, quando o goleiro Rafael fez falta fora da área em um atacante do Furacão. Com 10 em campo, o tricolor se segurava no empate que lhe garantiria a classificação. Até que aos 23 do segundo tempo, Esquivel bateu e Renan Peixoto desviou. O São Paulo pouco fez nos minutos seguintes e as penalidades máximas chegaram. Também ali, os paulistas deixaram a desejar. Foram 3 cobranças e 3 defesas do goleiro do Furacão, enquanto do outro lado os 3 cobradores paranaenses anotaram. Eliminado, o técnico são paulino Hernan Crespo evitou criticar a arbitragem, mas destacou o impacto da expulsão de Rafael. O jogo não tem análise, a gente não conseguiu jogar. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak. Mandar um grande abraço pro Gleger, hein? Gleger é jogador do Corinthians, nosso companheiro hoje de profissão, comentarista, grande Zorza, tá na audiência. Antes de passar aqui pro Carlão, pro Fábio Scheib, pro Lu, pra todo mundo comentar, quero registrar aqui algumas participações. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. O Wagner de Hortolândia tá perguntando se tá tudo bem com o Fábio Scheib. Tá tudo bem, daqui a pouco o Fábio vai analisar o jogo. JP de Moraes, boa tarde, amigos da CBN. O Corinthians ganhou o jogo em 3 lances de bola parada, 2 gols e uma expulsão. Abraços, JP de Moraes, obrigado pela sua participação, meu caro. O Marco Antônio Carvalho, Jardim Botafogo, eu tinha certeza que o Corinthians ia ganhar, o resultado foi melhor que a encomenda. Do outro lado, coração frio, cabeça inchada. Bom dia, pessoal. Ricardo Jardim Mira falando do Guarani, daqui a pouco eu vou registrar aqui. A Rose. Corinthians e Ponte Preta. Carlão, você errou ao considerar o São Paulo favorito contra o Atlético. Eu falei Furacão, hein? E eu não tava botando fé, não, que é um time alternativo, que não tá jogando nada. Aliás... Faltou eu combinar com o Rafael, né? Então. Aí, nesse caso, eu acho mais... Desculpa aí a nação atleticana, mas eu acho mais derrota do São Paulo do que vitória do Atlético. Eu vi um lance da expulsão do goleiro Rafael por uma outra câmera. Não, toca, Lupe. Toca. Toca. Acho que a câmera da ESPN é a mais clara, né? Tem um toque sutil. Acho que a discussão é... a direção da bola, talvez, mas eu acho passível de expulsão. Agora nós já vamos entrar nos assuntos. A cada rodada, a cada jogo, a gente percebe não só a parte física, a parte técnica, mas como o mental ele faz parte, né, da vida do atleta e notadamente aqui do jogador de futebol. Com todo respeito ao Rafael, como que aos 3 minutos, você tendo todo um jogo pela frente, por mais que tomasse o gol naquele instante... você sai daquela maneira, você comete a falta e você é expulso, ou seja, você compromete todo um planejamento de jogo contra uma equipe, apesar de muito forte,
mas um nível abaixo hoje de uma equipe de Série B de Campeonato Brasileiro, né? Já já vamos entrar no assunto do Palmeiras também. Como o mental tem afetado, tem participado realmente dos jogos, e ontem tivemos envolvendo aí as duas equipes eliminadas, né, do trio de ferro, o Palmeiras e o São Paulo, equipes aí que pecaram muito principalmente, não só a parte técnica, mas principalmente pela parte mental. Bom dia, amigos do CBN Esportes. Rodrigo Pupo de Campinas está concordando com o Lupe aqui, sobre as expulsões nos jogos do São Paulo e no derby. Ao meu entender, a expulsão do Rafael foi exagerada. As dos dois jogadores do Palmeiras foram corretas, principalmente no caso do Aníbal Moreno. Também gostaria da opinião da bancada sobre o absurdo tratamento dado pelo Santos ao Kleber Xavier a respeito da negociação vazada com o Sampaoli. Grande Rodrigão. Rodrigo Pupo aqui na nossa audiência. Assino a sua opinião aqui sobre o Sampaoli e o Kleber Xavier. Eu sempre coloco na nossa situação aqui. Você é um trabalhador. Vou pegar aqui o exemplo, o Carlão, comentarista. Aí a direção da rádio começa a negociar com outro comentarista para substituir o Carlão, que tá trabalhando normal e tá dando todo dia o melhor. Aí chega num belo dia e falou: Carlão, obrigado, valeu, tá vindo outro cara. Cara, chega conversa com o profissional, a gente não tá gostando do teu trabalho, nós estamos pensando em uma reformulação, então, ou senão, manda embora e fica livre para contratar outro, porque contratar um profissional com outro exercendo a função, isso, concordo com o grande Pupo, é falta de respeito com o profissional. Da sua família? Você tem Pupo no nome também? Ele é da minha família. Você tem Pupo também? Não. Então, não, ele é informação. casado com a minha prima, ele é meu Olha primo. Aí. Rodrigo Pupo então, se eu sou parente do Rodrigo Pupo, então automaticamente eu sou parente de Carlos Eduardo de Freitas. Que honra, hein? Que honra. Cuidado com os almoços de domingo lá, porque isso aconteceu. Os almoços Você viu? Ó, o Regis tá perguntando aqui: bom dia, Júlio, gostaria da sua opinião. Chegou a hora do... aspas do Regis. Aspas do Regis. Não me responsabilizo por elas. Chegou a hora do chato, vírgula, arrogante, vírgula, aquele que não sabe perder, pegar o chapéu e voltar para Portugal. Olha, Regis, aí não tá muito na minha seara, né? Eu acho que o trabalho do Abel Ferreira como um todo é bom. Apesar dele ser chato, também acho ele arrogante, tudo isso aí que você falou também eu assino. Mas acho que no geral, o técnico Abel Ferreira, eu gosto do trabalho dele. Vamos perguntar para quem é especialista, Regis. Para você, Fábio Chaib, é um momento de repente interromper o trabalho, ou você acha que o Abel Ferreira tem que seguir independente do cenário atual do Palmeiras? Não, o Ferreira tem que seguir, pelo menos até o final do ano, né, Juliano? Não pode abandonar o barco justamente agora, né? Só viver de glórias não dá também. E esse momento conturbado, um momento instável do Abel Ferreira, eles têm que estar presentes justamente por isso. Foi ele que também que participou dessa reformulação da equipe, né? Uma equipe que, desde aquele bicampeonato brasileiro, apenas 3 jogadores ficaram, né? O Everton, que tem falhado, o Gomes e o próprio Piquerez. Então, um time novo que ele está tentando ajustar, não conseguiu pegar o brio ainda, não conseguiu encaixar a equipe, mas eu acho que tem que ficar pelo menos até o final desse ano, né? Quando se encerra o contrato, já tem conversa já para uma renovação de contrato, mas o Abel Ferreira tem que continuar assim. Ontem a torcida organizada e parte do estádio, tem que dizer bem claro, parte do estádio xingou Abel Ferreira, xingou os jogadores, mas muita gente também foi contrário a essa postura da torcida organizada. É lógico, tem momentos bons, momentos ruins. Nos ruins, ele tem que estar apto também para mostrar o serviço, né? Agora, justamente, que o Palmeiras precisa dele e ele precisa mais que nunca dos próprios jogadores que ele deu aval para contratação. O que eu entendi, né, Fábio? A televisão até tentou captar esse momento, é que o estádio se dividiu, né? O fundo do gol, onde ficam os organizados, aí você pode até nos explicar melhor. Vaiando o Abel, xingando o Abel, e aí o centrão ali, né? O pessoal do meio, vaiando quem tava xingando o Abel, foi isso, né? Exatamente, a torcida organizada fica no Gol Norte ali, né? O Gol Norte é os preços mais populares, acabam sendo destinados à torcida uniformizada. E lá justamente começaram os coros, não só para o Abel, como para todos os jogadores. A torcida Mancha Verde fez questão de xingar todos os jogadores que ontem estavam presentes em campo. E parte da Centro-Oeste, que é a central, e a parte do Gol Sul, que é o oposto do Gol Norte, onde tem os preços um pouco mais elevados, foram contrários a ela. Na grande parte foi contrário à Mancha Verde, não compactuando com a postura de xingamento. É claro que os nervos estavam fora da pele ontem também, mas muita gente viu que o trabalho não podia ter sido interrompido dessa forma.
Bom dia, Júlio, Carlão, todos os amigos da CBN. Aqui é o Carlos Tellini, sempre Grande ligado, Carlão curtindo o Tellini. esporte da CBN, por onde passei, todos aí mandam muito bem. Grande Tellini, valeu pela audiência. Pessoal da CBN, o jogo entre Corinthians e Palmeiras. Seguro que sabemos que o Everton vai tomar um gol. Agora até o Bidu fez a festa, já tinha o Garro e Yuri, abraço a todos. É o Marcos Apolo quem manda mensagem. Tem falhado muito o Everton, hein? Tem falhado muito mesmo. Contra o Corinthians, apesar do pênalti defendido, o saldo do Everton é muito negativo, né, Fábio? Contra o Corinthians e o especificamente. Chelsea também no meio do caminho, aí também o Chelsea foi uma bola desviada. A fase do Everton não tá tão boa assim, é reflexo também por todos que admiravam ele antes. Hoje em dia já não é a unanimidade. O problema é que o Marcelo Lomba não faz esforço nenhum para tentar conquistar a vaga dele, né? O Marcelo Lomba parece acomodado ali na reserva e acaba não tendo essa possibilidade de entrar em campo. Aos meus amigos, mais uma vez ligados em vocês, agora é soltar a voz só sábado. Abraço do cantor sertanejo Mauro. Maurão. Bom dia, JN, Fábio, Lupe, Carlão, tamo junto, Charonão. Enquanto o Parmeira ficou no chocolate com avelã. Calma aí, o Cristiano Salvione, dá um tempo aí também, aí, segura, calma. Não, você não vai desrespeitar, o Fábio é meu fechamento, velho. Não vai passar por cima do cara não, deixa o cara aí. O cara tá no direito dele. Aqui eu te defendo, Fábio, fica tranquilo, tá tudo certo. Futebol faz parte, tem dias e dias, né? O Antônio tá mandando aqui que o Corinthians é o único dos paulistas que ficou na Copa do Brasil. É verdade. É o único? Sim. Bragantino caiu também. O Corinthians, caiu. Bahia, Fluminense, é verdade, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e o... Galo doido. Galo doido. Galo da massa. E hoje mais 2, né? Será que são 2 alagoanos hoje à noite? Cara, eu acho que... o Vasco, ele é... Nossa, é o cenário O Vasco perfeito. é autoridade no assunto de apresentar aí algumas situações inusitadas. Você entra na página do Globoesporte.com/Vasco, é um desespero. Nossa. Presidente que tinha um plano para ser sequestrado, aí foram atrás de um jogador que depois foi preso e tudo mais, e hoje se perder pro CSA... Libêncio do céu. Aí a barreira vai virar... Nossa, eu não quero nem imaginar. Eu conversei hoje com o Bill, que é o chefe do nosso condomínio lá, é Vasco. E eu falei, e aí, Bill, hoje vai? Ele falou, meu amigo, quando se trata de Vasco da Gama... Quando se trata de Vasco da Gama é uma conversa que assim, não entra... Você tem que ter muito cuidado. Eu entrei na página do GE ontem do Vasco, era plano pra sequestrar o Pedrinho... Que fase o tal Vasco, hein? Nossa, desesperador, Bom dia, amigos da CBN. O Palmeiras não tem reservas à altura do Gustavo Gomes e do Murilo. Quando um dos dois sai, vira pane. O João Leonardo aqui fazendo uma análise também bem lúcida. Posso fazer uma pergunta rápida? Tem que ser rápida mesmo, hein? Ontem, sobre a questão do Everton goleiro. A falha, vocês acham que aconteceu em que lance? No gol do Bidu? Ele ficou pedindo falta, pedindo falta e não foi pro lance. O goleiro é soberano ali, velho. É derby, tem que sair socando a cabeça de todo mundo ali. O goleiro é soberano. O árbitro não vai dar. Parou, uma pergunta, mas não me chamou a atenção uma falha dele. Eu concordo que ele não vive. Concordo que ele não vive a melhor fase. Mas, por exemplo, não me chamou a atenção. Quando a gente fala falha, falhou. a gente fala falha, a gente é um peru, que a bola passou no meio das pernas. Não, mas ele ficou totalmente estático. Talvez o lance existiu por conta... num clássico que vale a classificação, em casa, eu acho que a desatenção era falha. Entra em campo a catimba, o Bidu tava na frente dele, ele trombou, pediu falta, a bola continuou. Eu vou mais longe. Fica defendendo o Everton então, que você vai ver onde você vai parar. Será que a cabeçada do Gustavo Henrique não foi em cima dele? Mas não me chamou a atenção falha. Não estou defendendo ninguém não, só fiz a gente vai voltar nesse assunto. A gente cobra demais. A gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco, 11h31. Tudo é falha hoje. Repórter CBN. Quinta-feira, 7 de agosto de 2025. A oposição desocupou o plenário do Senado depois de 2 dias de ocupação e manifestação contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.
presidente da Casa, Davi Alcolumbre, convocou a sessão desta quinta-feira depois de reuniões com líderes partidários. Em nota, ele disse que não aceitaria intimidações nem tentativas de constrangimento. Líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, afirmou que o bloco conseguiu as 41 assinaturas necessárias para abrir o processo de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele disse esperar que Alcolumbre coloque o tema na pauta da casa. O governo federal observa com preocupação o risco de o Brasil ser impedido de comprar produtos da Rússia. Uma das consequências será a elevação dos custos do agronegócio nacional em razão dos fertilizantes. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, o país desembolsou 2 bilhões e 400 milhões de dólares com o item comprado dos russos entre janeiro e julho. O valor representa alta de 27% em relação ao mesmo período do ano passado. O Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes usados na lavoura. No caso do potássio, mais de 95% do produto é trazido de fora. O país também importa óleo diesel da Rússia. Na quarta-feira, o presidente Donald Trump anunciou uma tarifa adicional de 25% sobre produtos da Índia. O líder dos Estados Unidos disse que a medida é uma resposta ao país da Ásia pela compra do petróleo russo. De acordo com o republicano, o negócio entre russos e indianos contribui com a manutenção da guerra contra a Ucrânia. A nova taxa começará a ser aplicada em 3 semanas e se somará à tarifa de 25% que entrou em vigor hoje. Com isso, a taxação total aplicada à Índia sobe para 50% e empata com o tarifaço que começou a vigorar ontem sobre os produtos brasileiros adquiridos pelo mercado americano. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Bora, Bill, manda aqui o Antônio Wilson. Como assim, hein? Entendi, Antônio. Quem é Bill? 3 gols de bola parada. Explica isso, né? Sobre o prédio, não é? Ah, verdade. É verdade. Eu não prestei atenção no meu próprio comentário. Vai, Lupe. O Marcelo tá mandando aqui. Vou pra onde? Defende o goleiro aí. Estamos esperando. Você acabou mexendo aí com uma parte da torcida do Palmeiras que tá brava com o Everton. Eu fiz uma pergunta. Em que momento o Fábio Scheibe, ou questão do Everton, eles viram falha na questão do gol do Corinthians? A gente ficou discutindo aqui no intervalo sobre... Não me chamou atenção. Tipo, desculpa, mas eu também não... Ele ficou pedindo obstrução, né, Lupe? Mas isso é todo goleiro. O goleiro do São Paulo falou que não tocou no jogador do Atlético, foi expulso. Então, assim, isso é um recurso. Justamente depois do lance, quando finalizar. Talvez a gente... Mas eu acho que... Mas aí que tá. E o que o Everton tinha que fazer? Então empurra o Bidu. Pronto. Não, continuasse a jogada depois. Mas a jogada não continuou? A jogada não continuou? Mas ele parou, né? Ele ficou pedindo, então, talvez. Mas e a zaga do Palmeiras? Todo mundo olhando o Bidu finalizar. Tudo bem, mas era bola na pequena área, né, cara? Mas e cadê a defesa? Cadê o Gustavo Gomes? Onde que o Gustavo Gomes estava? Bola na pequena área. O Gomes também. Vou falar um negócio pra você, hein? Às vezes a gente mira num alvo pra livrar o outro, né? É claro que o momento é assim, igual o Allianz aqui ontem. Não, mas o momento do Palmeiras é inegável, é um momento de instabilidade. Né? Quando você perde um jogo desse, um jogo gigante desse, gera emoção, todo mundo tem aí a sua opinião sobre a partida. Eu acho que não vão tirar um pouco esse jogo contra o Corinthians, mas o Palmeiras ele passa por um momento de instabilidade, o Palmeiras passa por um momento de renovação. O Palmeiras perdeu 2 jogadores essenciais no grupo, Richard Rios e o Estevão, e as substituições não foram à altura, ou pelo menos até agora não estão agradando, né? O Lucas Evangelista é um baita jogador, mas ainda não está no nível do Richard Rios, nem tem a característica dele, e o Estevão é diferente. Como que vai achar um jogador diferente? O Luigi não é, o Alan não é, isso é muito complicado. E o Palmeiras precisa sim se reorganizar. Defensivamente está muito mal, né? Não só o Everton passa sim por um momento de desequilíbrio, mas o Gustavo Gomes está muito mal, tem falhado constantemente nos gols.
As peças de reposição não estão à altura. O Bruno Fux, apesar de ser um jogador de raça, de luta, mas é fraco, abaixo, não é para jogar no Palmeiras. O Mikael, então, nem se fala, né? Convenhamos, nem se fala. Então não tem um substituto à altura. O mental do Palmeiras hoje é um mental complicado. Eu acho que muito tem a ver com essa comissão técnica. A comissão técnica do Palmeiras, com todo o respeito, acho que é uma palavra até forte, mas é uma comissão técnica escrota. O que eles fazem ali, na beira do campo é um absurdo. Né? Principalmente os auxiliares. Aliás, devia diminuir o número de auxiliar na beira do campo. É muita gente. Esse negócio de... É muita gente. De cabeça fria não existe. Não existe. Então você Abel, pega o tal uma falácia, né? O tal do Castanheira é muito chato. O tal do João Martins é muito chato. E o Abel Ferreira nem se fala. Não estou entrando no mérito da qualidade do trabalho. O trabalho do Abel eu acho muito bom, um trabalho vitorioso, discordo das críticas ao Abel. As vaias, sim, fazem parte, ninguém gosta de perder clássico, ninguém gosta de ser eliminado pelo rival. Mas eu acho que não é o momento para interromper um trabalho que é vitorioso, um trabalho histórico e sensacional por parte do Abel Ferreira. Mas agora que o Palmeiras vive esse momento de desequilíbrio, que é tão novo, né, nesse Palmeiras 2.0, que a gente vai perceber. Eu acho que o Abel, ele tem um comportamento muito acima do tom, muito acima do tom, inaceitável em alguns aspectos. Eu acho que o Palmeiras hoje, depois desse baque que foi a eliminação na Copa do Brasil, merece sim uma reflexão, né? Por parte do Palmeiras, por parte dos mandatários do Palmeiras. De repente, uma soberba, o que faz parte também, o time ganha muito, naturalmente a soberba vem. O São Paulo era assim, Corinthians versão Tite era assim, isso faz parte. O Santos, Neymar, 2010 era assim, e o Palmeiras vive isso em virtude dos bons resultados. Mas eu acho que é sim um momento de reflexão, é um momento de acalmar. Depois de um derby é difícil, mas deixa passar 2-3 dias, e aí? Fazer uma análise do trabalho, o próprio Abel fazer um trabalho do comportamento dele e dos seus pares, né? Porque o Palmeiras está na luta por Libertadores, está no Campeonato Brasileiro. Eu acho que, apesar de ser doído, apesar de ser frustrante, não é uma eliminação dessa que vai atrapalhar o bom andamento da situação. Mas, claro, muita coisa precisa ser melhorada. Um momento de desgaste, eu acho que o Veiga não aguenta mais ir ao Palmeiras trabalhar. Né? É nítido que ele está desgastado. O Everton está desgastado, o próprio Gustavo Gomes e o Piquerez, que são jogadores, são pessoas que fazem parte deste processo de conquistas do Palmeiras, mas evidentemente o desgaste eu acho que chegou. Júlio, só para finalizar, né? O Carlão falou muito sobre a zaga aí também, sobre os reforços duvidosos do Palmeiras, e justamente ontem, quando ficou com um jogador a menos, logo aos 14 minutos do primeiro tempo, te imaginava o Corinthians ia para cima, ia amassar o Palmeiras, e não aconteceu isso. E os 2 gols tomados pelo Palmeiras ontem e não mostram essa superioridade numérica do Corinthians em campo, né? 2 gols de bola parada teoricamente, você tem o mesmo número de jogadores ali dentro da área, e isso também pegou bastante, justamente por isso que o Palmeiras era tão forte em bolas paradas anteriormente. Hoje em dia parece que é um conceito, um fundamento que foi para baixo. Em relação a essa reformulação do Palmeiras também, o que pesa, fazendo uma comparação justamente ao Flamengo, que tem poder aquisitivo grande, maior que o Palmeiras também, o Flamengo acaba repondo jogadores com mais experiência. O Palmeiras aposta em jogadores de menos de 25 anos, e isso pegou muito ontem também. Tive um time jovem, sem aquele cara que, para bater no peito, falar que era com ele o jogo, e justamente isso que acontece nessa comparação com o Flamengo, que é um do time que briga por títulos igual ao Palmeiras aí nos últimos anos. Né? Outra situação que a gente pode comentar, é claro que não sei até que ponto a gente pode crucificar o departamento médico, mas o Paulinho, que foi a principal contratação, é um cara diferente, né? É um cara diferente que poderia colocar o Palmeiras num outro estágio hoje. Já foi contratado lesionado, aí faz uma cirurgia não sei, deu certo, não sei o que, o Palmeiras perdeu esse jogador para a temporada. Então são várias situações que agora elas acabam ficando mais explícitas, né? Depois de um resultado negativo. Acho que é o momento sim, o próprio Abel disse ontem, fazer análise depois de um baque desse é complicado, mas é sim o momento de, bom, acabou, né, a Copa do Brasil, perdemos para o rival e tal, mas vamos retomar. Só que para retomar, eu acho que muitas situações precisam ser revistas, desde o comportamento da comissão técnica até chegar em contratações, até chegar no elenco atual. O pessoal só vê as falhas do Everton. No começo do segundo tempo, ele fez 2 defesas difíceis em sequência. Manda aqui a Rose, né? Acho que o Abel tem temperamento muito acima do tom, e acho que é sim um momento de reflexão. Muito desgaste no elenco. Sim. Everton e Veiga são exemplos. Manda aqui o final do telefone
7893 é o Renato Alves. Aquele? Mudou a foto, Renato Alves? Será que ou é outro? Não, acho que eu não sei. Contra o Corinthians, não considere falha, mas sim medo. Luiz Carlos é quem manda aqui, são muitas mensagens pelo nosso WhatsApp. 11h42, rápido intervalo aqui, meu caro Eduardo Rodrigues, e na volta a gente fala de futebol campineiro, tem informações importantes de Guarani e Ponte Preta. CBN Esportes Campinas. Bom dia para você. Amanhã, para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. IGA Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. O técnico Bernardinho inscreveu 24 jogadores para a disputa do Mundial de Vôlei, que acontece nas Filipinas do dia 12 até 28 de setembro. A lista do Brasil tem 24 nomes, com os levantadores Cachopa, Matheus Brasília e Hendrick, os ponteiros Adriano, Honorato, Lucarelli, Arthur Bento, Lucas Bergman, Maicon e Paulo, os opostos Alan, Darlão, Shizoba, Guilherme Sabino e Samuel, os centrais Flávio, Judson, Matheus Pinda, Thierry, Giovanni, Pietro e Guilherme, além dos líberos Mike e Alexandre Elias. Bom dia para você. Amanhã, Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11h46, informações do Guarani, meu caro Antônio Lupe. A diretoria do Guarani divulgou promoção de ingressos para o jogo contra o Ipiranga, sábado, 19h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A primeira das 4 decisões que o Bugre tem pela frente, se ainda sonha com a classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani precisa de um aproveitamento incrível. 3 vitórias aí, 4 vitórias nesses últimos 4 jogos para garantir uma vaga no G8. Cabeceira Sul, R$20 a inteira e 10 a meia. Tobogã aberto, hein?
também pelo mesmo valor, R$20 a inteira e R$10 a meia. O tobogã inferior, R$40 a inteira e R$20 a meia. Detalhe, o torcedor com a camisa paga meia entrada. Hoje, lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, nós tivemos a apresentação do atacante Dentinho, 28 anos, que chega com um contrato até o fim da temporada do ano que vem. O jogador gosta de desafios. Em 2022, ele foi contratado para reforçar o Vila Nova na Série B, quando o Vila era o último colocado, e fez uma campanha incrível no retorno, e o Vila garantiu vaga para a Série B do ano seguinte. E Dentinho foi uma das contratações que a diretoria do Tigrão fez na época para tentar livrar o time da zona do rebaixamento, e no final logrou êxito. Dessa vez, mais um desafio, e Dentinho falou a respeito dessa situação. Cara, como você comentou aí, no Vila Nova eu já vivi esse tipo de mesmo cenário, né? A vida é feita de desafio, como eu falei, né? Eu acho que a gente tem que estar preparado para qualquer situações. Primeiramente, cara, agradecer por estar vestindo essa camisa, pela grandeza do Guarani. Eu acho que o Guarani merece coisa melhor e eu tenho isso em mente. Eu venho para agregar, ajudar, tirar o Guarani dessa situação. Temos mais 4 jogos aí importantíssimos para a gente, né? Então, o que a gente viveu lá no Vila Nova lá foi espetacular. A gente fez um segundo turno de acesso, né? Então, aqui não vai ser diferente. Depender de mim, acredito que de todos nós aqui, a gente sabe que o Guarani merece estar num bom lugar. Então, não vai faltar entrega minha. Venho preparado mesmo e eu já tenho isso em mente, que é difícil, mas nada impossível também. Então, vou entregar, doar o máximo pelo Guarani, né? Porque a partir do momento, desde que eu cheguei ontem aqui, eu já tenho isso em mente, já de doar o máximo dentro de campo para botar o Guarani no melhor lugar. O Dentinho, ele é a 14ª contratação do Guarani, somando aí as janelas nesse início, na verdade aquela da Copa do Mundo de Clubes, e essa janela que ainda está aberta do meio do ano. O Dentinho afirmou que está pronto caso o Matheus Costa escolha o atleta para ser titular ou entrar no decorrer do jogo contra o Ipiranga no próximo sábado. E será que chega mais alguém? O Farney Coelho, o executivo de futebol que apresentou o Dentinho hoje de manhã lá no Brinco, falou a respeito de chegadas, mas também de saídas. O Conselho Fiscal quer me matar, mas assim, ainda tem uma característica que a gente está no mercado ainda, mas teria que ser uma oportunidade de negócio. Então não é algo que nós vamos trazer só por trazer. Se for trazer, se aparecer no mercado, seria um jogador que fosse realmente chegar, botar a camisa, que todo mundo entendesse que é um titular absoluto, que vai somar. E também a gente já está pensando, o próprio Dentinho, já com contrato até o final do ano que vem, a gente já está pensando também na montagem do ano que vem. Isso eu digo desde que eu cheguei aqui, né? A gente tem que trabalhar numa janela para outra, né? Então a gente só está antecipando. O Dentinho já seria um jogador que viria mesmo se fosse Série B, um jogador que tem esse nível. Esse jogador que se vier agora, se a gente conseguir trazer agora, que a gente traga já pensando também no futuro do clube. Então tem que ser um jogador que seja reconhecido para todos, todo mundo reconheça ele como um jogador importante para dentro do Guarani. Saídas sim, tá? Saídas a gente deve ter algumas ainda na janela, principalmente jogadores que estão com menos espaço. Acho que é o momento também desses meninos ter a oportunidade já de sair, de buscar seu espaço. Então, saída sim, a gente pode ter algumas. Esse, o Farney Coelho, o homem forte de futebol do Guarani, falando dessa possibilidade, então, de saídas de alguns atletas, e se for contratado, tem mais um jogador aí, ele não quis falar a posição, mas quer chegar, vestir a camisa e jogar, o que é muito difícil, até porque tá todo mundo querendo buscar esse jogador, todos os times da Série C do Brasileirão, Júlio. Pois é, e é um momento que o Guarani, né, Carlão e Fábio, ele tenta reforçar o time para essa reta final, porque precisa ao mesmo tempo que já começa, inegavelmente, olhar para 2026. E vou me apegar até nessa frase do Farney, preocupa mesmo, né? Ele disse que o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração, né, esses setores do Guarani querem matar o diretor, né? Claro, no sentido figurado, em virtude de tantas contratações. E preocupa. Nós estávamos falando aqui em off, 14 reforços na janela. Claro, gente, era importante o Guarani se reforçar para sair de uma zona complicada, mas ao mesmo tempo existe um inchaço no elenco. Até agora, apesar de ter saído do derby fortalecido, mas até agora o Guarani não deu resposta. Nós esperávamos um outro tipo de resposta. Eu acho que a esta altura do campeonato o torcedor bugrino já aguardava a equipe entre os 8 melhores, e isso não aconteceu, muito pelo contrário, né?
Hoje os números são frios e os números mostram que o Guarani está mais perto da zona do rebaixamento do que na classificação. O futebol não tem certo ou errado, de repente esse número de contratações pode levar o Guarani à classificação e ao acesso, e é isso que a gente espera, é isso que o torcedor espera. Mas até agora, sinceramente, é um Guarani sem identidade, é um Guarani que a gente não sabe a escalação, é um Guarani que já montou 3 elencos e estamos no mês de agosto, né? Ou seja, muitos erros na formatação da equipe, muitos erros nesta temporada 2025, mas ainda está em tempo, como disse o Farner, ainda está em tempo. De repente o Guarani classifica, entra no bloco dos 8 e aí é um outro tipo de competição. Mas até aqui, o trabalho do departamento de futebol do Guarani não é legal. Esse número de contratações, esse elenco inchado, os resultados não estão aparecendo. E a gente espera que possa aparecer daqui para frente, mas até agora não é legal. Eu não sei a escalação do Guarani. Se você perguntar para um torcedor fanático, eu tenho certeza que ele também não sabe. Não tem uma identidade. Ora 3 zagueiros, ora 2 zagueiros, treinador atrás de treinador. Realmente, hoje esse Guarani, mais uma vez, apesar de ter saído fortalecido, não ter perdido lá no Moisés Lucarelli, mas hoje é um Guarani que me passa desconfiança ainda. Ô Fábio, eu tava até tentando achar aqui rapidamente, foi até o Lucas Pezão, que é um influenciador aí, torcedor do Guarani, ele colocou que com a estreia do Riuta, Fábio, o Guarani teve 51 jogadores. É muito, quer falar que é um trabalho bem feito? Em 2025, jogando pelo time principal, cara. 51 jogadores, estamos em agosto. Terrível. Mais que isso, nessa apresentação no dia 7 de agosto, pela manhã do dia 7 de agosto, é o carimbo que não deu certo o planejamento, né, do Guarani. Realmente, o Guarani buscando todas as alternativas aí para tentar essas 4 vitórias mágicas aí que renderiam a classificação, mas é o carimbo da própria diretoria falando que não deu certo, né, não deu certo o planejamento, teve que mudar de time durante o campeonato, né, aquela famosa frase, né, consertar o pneu com o carro andando, é justamente isso que está acontecendo no Guarani, tá tentando esses 4 últimas rodadas aí, trazer reforços que já entram, já vestem a camisa, que possam fazer a diferença dentro de campo, mas, como disse o Carlão, futebol não tem uma estratégia certa ou errada. O Guarani está tentando isso, é o único que resta nesse agosto já, estamos em agosto, o Guarani buscando jogador ainda, né? Mas aí também, o Fábio falou dos pneus, né? Mas assim, trocou tudo, né? Trocou motor, trocou pneu, porque se eles estivessem com o mesmo time que tá jogando a Copa Paulista, porque era tudo do Paulistão, a maioria aí, que jogadores que foram contratados para iniciar a Série C. O Guarani já nem brigava por acesso, já estava até rebaixado. As contratações, os reforços eram necessários, né? Do jeito que estava. O Guarani já estava na zona do rebaixamento e praticamente a queda consumada. Mas o trabalho, eu falo de janeiro até aqui, é um trabalho mal feito. É claro que depois do derby de domingo, né, existe toda ainda aquela emoção, a maneira como o Guarani se superou, a maneira como levou o ponto para o Brinco de Ouro. Isso ainda gera um certo entusiasmo. E tem que ser assim, é claro, aproveitar as coisas boas. Mas o trabalho em si é péssimo. 53 jogadores com o Takahashi, sabe, é um absurdo. Né, o próprio Farner, ele fala de uma maneira tranquila, falando de uma maneira até pra cima, né? Que contratamos, o conselho de administração vai me matar. Mas não é um trabalho legal. Não é um trabalho legal, não só do Farner, que chegou agora também, a gente não pode colocar na conta dele, mas não é um trabalho legal. O 2025 do Guarani pode dar certo no final com o acesso, pode, está em tempo, né, mais uma vez, mas até agora é um trabalho terrível. 53 jogadores, 14 reforços na janela, não se sabe a escalação, muito mal até aqui. Troca de treinador também, né? Muita, sem identidade. O Guarani não tem identidade. Né? Chegou no derby lá, ninguém sabia qual que é a identidade do Guarani. Você fala 2, você não consegue. A escalação do Guarani, hoje ninguém sabe. E agora subindo a avenida, meu caro Antônio Lupe, chegando ao estádio Moisés Lucarelli, as quentinhas da Ponte Preta. A Ponte que joga contra o Botafogo lá na Paraíba. Amanhã é a viagem, hein? Amanhã a viagem. Depois do treino, né? Depois do treino. E aí que tá, hein, Júlio? Qual time... É bom pra ir dormindo no avião, cara. É, porque você treina. Treina, aquele almoço legal, né? Legal, de jogador, né? Jogador. Macarrão, perna, que às vezes frango. Não. Tem isso, né? Clássico. Só quem senta ali na emergência que pode dar uma esticada, mas tem que assumir uma responsabilidade, né? Aí é complicado. Mas é o seguinte, a Ponte viaja amanhã pra Paraíba, né? Pra João Pessoa, tem esse jogo contra o Botafogo e a dúvida é,
qual time o Valentim vai colocar em campo. Se ele volta aí um esquema um pouco mais, entre aspas, tá, defensivo, que não é quando se coloca 3 zagueiros, depende da forma de jogar, da forma de jogo. Se vai colocar os 3 atacantes, né? Até porque tem a volta do Jean Dias, o Everton Brito ainda não deve reunir condições de jogo, saiu machucado no derby contra o Guarani, então tem algumas dúvidas, vai povoar um pouquinho mais ali o meio-campo, colocando jogadores de característica de marcação para tentar uma vitória contra o Botafogo, mas daquele jeito Ponte Preta de jogar fora de casa. Então, assim, são dúvidas que o técnico carrega para esse duelo contra a equipe lá da Paraíba. A gente tem falado muito da Ponte Preta, que se conseguir uma vitória e dependendo de outros resultados, pode garantir de forma antecipada a vaga para a próxima fase, que é a fase decisiva, né, onde vale o acesso da Série C do Campeonato Brasileiro. Só que, por outro lado, vai enfrentar um Botafogo que tá com a corda no pescoço, né, usando até essa figura de linguagem, até porque o Botafogo fez um investimento altíssimo e até agora briga hoje contra rebaixamento, mas ainda sonha com a classificação. Então é um duelo bem interessante, a Ponte com muitas dificuldades para enfrentar a equipe lá do Belo, como é conhecido o Botafogo. Enquanto isso, aqui segue aí essa movimentação, né? Já ano político na Ponte, hein? Já tem... Nossa, isso aí já tá movimentando os bastidores. Já tá movimentando, já tem grupo criando páginas aí nas redes sociais. Em novembro, se não me engano. Dia 20 de novembro. E caso de segundo turno no dia 30. Né? Exatamente. Então, assim, isso é mais um fator que pode aí interferir na vida da Ponte Preta. Já tem muitos problemas extracampo, questão de salário e tudo mais. E ainda vem esse ano político que, como o torcedor da Ponte sabe, atrapalha muito. Só sinalizando, né? Ainda não tivemos a oficialização das chapas, isso é feito em setembro. Já surge o primeiro grupo de oposição, né? O Grupo Ponte Pode Mais, que aí tem como integrantes 2 nomes famosos, o ex-diretor de marketing, inclusive concorrente ao Eberlin na última eleição, Eduardo Lacerda, certamente, ao que tudo indica, deve ser ele, né? O nome ao pleito, e um dos integrantes do grupo, também conhecido, é o Marcelo Volpe, que ainda, pelo menos agora, em agosto, ainda não está elegível para participar do pleito, porque não faz parte do quadro de associados, mas é um nome aí, uma figura importante nos bastidores da oposição da Ponte Preta. Então, a partir de agora, já teremos as movimentações. Estamos em agosto, setembro as chapas começam as assinaturas, né? As assinaturas e aí a oficialização, então já é um momento mesmo de começar a movimentar tanto situação quanto oposição, mas antes, Carlão de Freitas, sabadão, tem um Botafogo e Ponte aí lá em São João. É um combo, né? O Lupe definiu bem, é um combo de problemas, é um turbilhão, né? E aí a prova de que os números são frios. Quando você olha a Série C sem saber o que está acontecendo, poxa, que bela campanha, uma campanha que vai culminar com o acesso, pode até culminar, mas também a Ponte é um baita problema hoje, né? Dentro de campo a equipe caiu de produção, a equipe não consegue dar uma resposta, apesar do bom posicionamento. E fora dele, né? Meu Deus do céu, e ainda mais em ano político. Eu só espero, gente, chapa A ou chapa B, acima de tudo a Ponte Preta. Eu acho que precisa sim existir uma movimentação, mas a Ponte Preta é o mais importante, é a razão de tudo isso. Então, que isso não afete o vestiário, porque a Ponte necessita, é emergencial o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. É isso. Bom, 4 horas tem Arena, comando da rapaziada, Lupe, Léo Mendes. Parabéns pela camisa, hein, Nascimento? Fábio Scheibe. Que coisa, hein? Grande abraço. O senhor é um fanfarrão, Scheibe. Nascimento. Fica bem, meu cara. Tamo junto, Fábio. Você é um fanfarrão. Que nota que você dá pra camisa dele, ô Fábio Scheibe? Não é nada demais da minha camisa. Camisa que eu uso. Que nota que você dá, Fábio Scheibe, pra camisa NFL tá dele? chegando, hoje tem NFL. No pagode ele vai ver, né? Apresentando programa de rádio, touchdown. Brincadeira. Touchdown. Que camisa é essa, Fábio Scheibe? Tá proibido de entrar no programa com essa camisa, cara. Valeu, Julio. Valeu, gente. Valeu, gente. Grande abraço. Até amanhã pra sextar juntos aqui no CBN Esportes. Um abraço.